Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula de estudo das questões disputadas sobre a verdade de Tomás de Aquino. Nós estamos estudando e comentando a primeira pergunta dessas questões disputadas. Essa primeira pergunta é Quid est veritas? O que é verdade? Bem, Tomás de Aquino, ao perguntar o que é verdade, ele toma como ponto de partida a questão do relacionamento entre o verdadeiro e o ente. Bem, quando nós dizemos o que é verdade, nós estamos procurando pela essência do verdadeiro. Nós pressupomos que o verdadeiro que o verdadeiro seja alguma coisa. Aquilo que é, nós chamamos de ente. Então surge a questão: o verdadeiro é o ente pura e simplesmente? O verdadeiro não é o ente pura e simplesmente? Então, nós vimos que a primeira questão expõe, primeiramente, argumentos que defendem que há uma identidade entre o verdadeiro e o ente. Ou seja, o verdadeiro é o mesmo que o ente. Depois, nós temos os argumentos contrários a esta tese, argumentos que vão expor a diversidade entre o ente e o verdadeiro. Depois que nós vimos isso, nós começamos a comentar a solução ou a resposta a esta questão. Nesta resposta, nós vimos que Tomás de Aquino parte do ente, no sentido de que todo o conceito se deixa reconduzir ao ente, assim como tudo aquilo que é cognoscível através de um conhecimento demonstrável é redutível, se deixa reconduzir aos primeiros princípios. Bem, acontece que a adição ao ente, né, que o verdadeiro poderia trazer, esta adição não pode ser entendida como uma diferença. Né? Quer dizer, o ente não é um gênero ao qual nós acrescentamos uma diferença. Assim como, por exemplo, animal é um gênero ao qual nós adicionamos uma diferença racional e assim obtemos a espécie homem. Homem é animal racional. Isso não se permite neste tipo de discussão tão primordial sobre o ente e o verdadeiro. Toda diferença pertence já ao ente. Bem, então, qual é a posição de Tomás? De que as diversas determinações do ente, elas não acrescentam diferenças estranhas ao ente, mas elas exprimem modos de ser que estão, de alguma maneira, implícitas no ente, mas que não são expressadas pelo nome ente. Então, esses modos de ser constituem o fio condutor a partir do qual Tomás de Aquino vai discutir a questão do verdadeiro. Bem, Tomás de Aquino, nós vimos na última aula, distingue entre diversos modos de ser.
há os modos especiais de ser e há os modos gerais do ser. Os modos especiais do ser são especificações, como o nome diz, são restrições. Bem, esses modos especiais de ser, modos restritos, delimitados de ser, são chamados de gêneros. Estes gêneros, se nós pensamos nos gêneros supremos, são as categorias. Bem, os gêneros das coisas, portanto, nos remetem aos diversos modos de ser especiais do ente. Nos remetem a diversos graus de entidade. Por exemplo, nós temos o gênero substância. É claro, nós podemos ter substância corpórea e incorpórea. Se eu tenho uma substância corpórea, eu estou falando de um corpo. O corpo pode ser animado ou inanimado. O corpo animado é o que nós chamamos um vivente. Um vivente, por sua vez, pode ser não sensitivo ou sensitivo, pode ter sentidos ou não ter sentidos. O vivente que tem sentidos, que é sensitivo, nós chamamos de animal. O animal pode ser racional ou não racional. O animal racional é justamente o homem. Então, nós temos assim uma ordenação de gêneros das coisas, gêneros e espécies, dentro das substâncias, espécies que vão se determinando a partir das diferenças que são acrescentadas aos gêneros. Bem, em todo caso, nós temos aí articulações dentro do gênero substância. Bem, o gênero substância, ele designa o quê? O ente por si. Então, ele não apresenta uma diferença estranha ao ente, apenas uma determinação do ente que pertence ao próprio ente. Então, quando nós estamos falando de substância, nós estamos pensando o ente por si. Um grau de entidade, o modo de ser do ente por si. Outra coisa, se falássemos, por exemplo, de qualidade, de quantidade, de relação, onde, quando, paixão, ação, ter e assim por diante. Bem, mas Tomás de Aquino não fala somente dos modos especiais de ser. Ele fala também dos modos gerais de ser. Quanto aos modos gerais de ser, são aqueles que se aplicam a todo o ente. Ou seja, são aqueles que seguem junto com todo o ente. Esses modos gerais de ser podem ser considerados de duplo modo. Num primeiro modo, é na medida em que segue ao ente em si. Num segundo modo, na medida em que segue o ente ordenado a outro. Então, nós vamos tomar em consideração, primeiramente, o modo geral que segue o ente em si. Aqui nós temos duas possibilidades novamente, da afirmação e da negação. Qual é o modo de ser geral que segue ao ente em si, que se aplica ao ente em si de uma maneira afirmativa? Este modo é o que Avicena chama de coisa, res, que nada mais é que a essência ou a quididade do ente. A coisa aqui é a realidade do ente. A realidade é a
o teor daquele ente, naquilo que ele é, a sua quididade ou a sua essência. Nós poderíamos, por exemplo, dizer, se eu estou fazendo um caminho por uma estrada e num horizonte me advém alguma coisa, me advém algo, né? Esse algo é algo que é, então nós chamamos de ente. Mas se eu pergunto, o que é isto que me vem ao encontro? O que é isto que me advém? Então, isto é um ente deste ou daquele conteúdo quiditativo, deste ou daquele teor. Quer dizer, ele é um ente deste ou daquele modo de ser. Então, vamos supor, isso que me vem ao encontro na estrada é um cavalo, ou é um boi, ou é um outro homem, digamos assim, né? Sempre que eu digo é isto ou aquilo, esse isto ou aquilo está se referindo à quididade, o que é aquela coisa. Então, a essência. Então, isso que a Avicena chama de res, de coisa. Na tradução latina, obviamente. Bem, então Tomás recorda o que diz Avicena no seu livro, no começo do seu livro da Metafísica, sua obra da Metafísica, diz que ente é tomado a partir do ato de ser e o nome coisa, o nome de coisa, exprime a quididade ou a essência do ente. Então, o nome ente é tomado a partir do ato de ser. Enquanto que a quididade, ela exprime o nome coisa, exprime a quididade, o que é o ente que tem aquele ato de ser. Bem, isso quando se aplica o modo geral ao ente em si de uma maneira afirmativa. Quando se aplica o modo geral de ser ao ente em si de uma maneira negativa, nós temos a determinação do ou uno. Em que sentido esta determinação é negativa? Porque significa não diviso, indiviso, isto é, não diviso, né? Então, o ente tomado enquanto não diviso em si é o ente uno. Todo ente é um ente. De modo que esse então, implica aí a noção de indivisão, de não divisão. Bem, mas nós podemos considerar o modo geral de ser aplicado não ao ente em si, mas ao ente ordenado a outro. Então, nós podemos considerar a divisão no sentido de que um ente não é outro ente. Então, essa divisão se exprime pelo conceito de aliquid, de alguma coisa. Alguma coisa, aliquid, significa aliud quid, outra coisa, né? Então, a noção de alguma coisa, a noção de algo, implica que esse algo é dividido de outro, é separado de outro. Enquanto que a noção de uno implica que o ente é não dividido em si, a noção de algo implica que este ente seja diviso de outro, isto é, seja distinto de outro, não seja outro. Então, nós temos esta condição, digamos, de que cada ente é indiviso em si e diviso dos outros.
Bem, mas nós podemos considerar o modo geral de ser ordenado a outro de uma maneira, de uma outra maneira, de uma segunda maneira, que será a da conveniência de um ente a outro. Bem, essa conveniência de um ente a outro, Tomás de Aquino vai colocar em dois modos. Né? Se nós considerarmos que ente é apto por natureza a convir com todo ente. Este ente é a alma, ou seja, a alma é capaz de ser a instância de convergência com todo o ente, com todos os seres, por assim dizer, nos seus mais diversos modos de ser. Então, essa é a noção que os medievais tinham de microcosmos, que o homem é um microcosmos. Ao dizer isso, não está dizendo que o homem, não está meramente dizendo que o homem é uma miniatura do mundo. Ao dizer isso, está se dizendo que a identidade do homem consiste em ser o lugar de reunião, de junção, de articulação de todas as diferenças. Né? A identidade do homem consiste na junção das diferenças. Os diferentes modos de ser. Então, como é que se dá essa conveniência, esse convir, esse vir junto, né? Esse reunir e pôr-se de acordo, esse ajustar-se, como se dá? Bem, porque a alma é, por natureza, capaz deste ajustamento, dessa conveniência, seja pela potência cognoscitiva, seja pela potência apetitiva. Bem, a propósito desta conveniência cognoscitiva, nós temos a concepção da alma como sendo, de certa forma, todas as coisas. Tomás lembra o livro 3 do De Anima, onde Aristóteles diz que a alma é, de certo modo, todas as coisas. Heidegger, no livro Ser e Tempo, parágrafo 4, ele retoma essas duas citações, a de Aristóteles e esta do De Veritate, de Tomás de Aquino. Heidegger faz essas menções ao tematizar o primado ou privilégio ontico-ontológico do ente que somos nós mesmos, que ele chama de Dasein, que nós traduzimos por ser aí, ou presença. Heidegger diz que este privilégio ontico-ontológico foi visto na tradição, embora não tenha sido problematizado de uma maneira mais clara, de uma maneira mais aprofundada. Ele diz o seguinte: Aristóteles diz: Rep psyche ta onta pos estin. A alma do homem, né? A alma, entenda-se aqui a alma do homem, é, de certo modo, todo ente. Heidegger comenta: a alma, que constitui o ser do homem, descobre em seus modos de ser, aistesis e noesis, todo ente naquilo que ele é e como ele é. Ou seja, descobre sempre todo ente em seu ser. Então, esta capacidade de convir com todo ente aparece
em termos cognoscitivos, como a capacidade de descobrir todo ente naquilo que ele é, seja pela via da potência cognoscitiva, que nós chamamos de percepção ou sensação, ástesis, seja por via da potência cognoscitiva, que nós chamamos de intelecção, né? De intelecto ou razão, muitas vezes. Então, os medievais entendiam que o homem, apesar de não ser o ente mais elevado no universo, os entes mais elevados no universo são as puras inteligências, aquilo que a teologia chama de anjos. Apesar de o homem, então, não ocupar a posição mais importante na hierarquia dos seres no universo, o homem ocupa o lugar decisivo, na medida em que o homem é o elo entre o mundo do espírito e o mundo do corpo. E ele é capaz de acessar, de descobrir o domínio dos corpos através da sensação, da percepção. E é capaz de descobrir o reino do espírito através da intelecção. Então, o homem é esta conexão dos dois hemisférios da realidade do universo para os medievais. Bem, mas não estamos falando somente disso quando pensamos o homem como microcosmos. Estamos pensando nisso que Aristóteles diz, rep psyche ta onta pos estin. A alma é, de certa maneira, o ente. Todos os entes, o ente no todo. Não é? Então, a alma é algo estranho. Não é? Ela não é nenhuma coisa entre outras coisas, mas ela é aquilo que é capaz de reunir todas as coisas. A sua identidade consiste na capacidade de reunir todas as diferenças, de juntar, de fazer a junção de todas as diferenças. Então, Heidegger continua dizendo, esta frase, que remonta à tese ontológica de Parmênides, foi citada por Tomás de Aquino numa discussão característica. Bem, qual é a tese ontológica de Parmênides? Parmênides diz, o mesmo é, de certo modo, o mesmo é, pois, o pensar e o ser. O mesmo é, pois, o pensar e o ser. Essa identidade, essa convergência do pensar e do ser no mesmo. Essa é a tese ontológica de Parmênides. Heidegger aqui, ela vê esta tese ontológica como fundo da citação de Aristóteles, que a alma é, de certa maneira, todas as coisas, e da concepção de Tomás de Aquino a respeito da alma e de sua função no contexto dos transcendentais. Então, ele diz, para derivar os transcendentais, que são os transcendentais? São os modos gerais de ser do ente. Tá? O modo da res, ou da essência da quididade, o modo do uno, que é o ente indiviso, o modo do aliquid, né, do algo, que significa diviso de outros, o modo do verdadeiro, o modo do bom. Bem, então, para derivar os transcendentais, isto é, os caracteres do ser que estão muito além de toda determinação possível de conteúdo genérico de um ente, então, os transcendentais são transgenéricos, são transcategoriais, poderíamos dizer. Portanto, que estão muito além de todo modus specialis entes e que convém necessariamente a tudo o que quer que esteja
é preciso demonstrar também o verum como esse transcendens, o verdadeiro como ser transcendente, ser que ultrapassa todas as determinações genéricas do ente. Santo Tomás o faz recorrendo a um ente que, em seu modo de ser, tem a propriedade de convir a todo ente, a todo e qualquer ente. Esse ente privilegiado, o ens quod natum est convenire cum nomine ente, é a alma. O ente que, por natureza, é capaz de convir com todo ente é a alma. Então, é importante captarmos isso aqui como privilégio da verdade que a alma humana tem. Essa capacidade de abrir-se para o todo do ente. Isso é o que Heidegger, essa abertura que o Heidegger chamou de presença ou de existência, né? Essa concepção do homem como lugar de abertura no qual os entes vêm a ser os entes que eles são, vêm a se mostrar como os entes que eles são. Bem, Tomás, seguindo aqui o comentário de Tomás, diz assim, e é precisamente a alma a qual, de certo modo, é todas as coisas, como se diz no terceiro livro do De Anima. Pois na alma há as potências cognoscitiva e apetitiva. Bem, a noção de cognição e de apetição, que terá depois toda uma história também no mundo moderno. Pensemos, por exemplo, em Leibniz, né? Toda mônada que é capaz de apreender alguma coisa, de representar alguma coisa, tem a força de apreensão e representação, e tem ao mesmo tempo a força, a capacidade de apetição. A noção de apetição, apetite, né? Vem aqui apetitio, ad petere, em latim. Apetere vem de ad petere. Ad é um movimento para, né? Alguma coisa. Petere, pedir. Então, apetecer significa realizar um movimento de ir ao encontro de alguma coisa e requisitar, solicitar esta coisa para si. Isso é um apetecer, apetite, né? O desejo é um apetite. A vontade é um apetite racional, pensando aristotelicamente. Bem, Tomás de Aquino diz, o ajustar-se do ente ao apetite é expresso pela palavra bem. Então, o bem é a conveniência, a reunião do ente com o apetite. Daí que no início de Ethicorum, no início do livro da obra da Ética, Aristóteles diz que o bem é aquilo que todas as coisas apetecem. Né? Se Platão dizia que o bem é aquilo que presta. Uma maneira curta e, de certa maneira, grossa, né, de dizer o que é o bem. O bem é aquilo que presta. É aquilo que realiza aquilo que é para ser realizado em seu próprio ser. Digamos, uma faca é boa quando ela corta, quando ela realiza o seu ser faca, a sua função. Tá? Essa é uma noção preliminar de bem. Aristóteles, porém, define o bem também com referência à alma humana, como uma convergência com a alma humana. Só que a convergência, no caso do bem, não é em ordem à potência cognoscitiva, e sim em ordem à potência apetitiva.
por exemplo, ao desejo ou à vontade. Bem, enquanto a conveniência do ente ao intelecto é expressa pelo nome verdadeiro, verum. Então, verdadeiro quer dizer a conveniência do ente ao intelecto. A reunião do ente com o intelecto. O convir, o vir junto e o pôr-se de acordo do ente com o intelecto, com essa potência cognoscitiva da alma. E Tomás de Aquino, então, diz: pois todo conhecimento realiza-se pela assimilação do cognoscente à coisa conhecida, de modo que a assimilação diz-se causa do conhecimento. Por exemplo, a vista, capacitada para a cor, conhece a cor. Vamos nos atentar para essa passagem do texto de Tomás. Ele diz: Omnis autem cognitio perficitur per assimilationem cognoscentis ad rem cognitam. Ita quod assimilatio dicta est causa cognitionis. Ou seja, toda cognição, porém, ela se perfaz. Ela é levada à sua perfeição, à sua consumação, pela assemelhação do cognoscente, daquele que conhece, à coisa conhecida. Então, entra aqui a noção de assimilatio, assemelhação, assimilação, o tornar-se semelhante, o tornar-se simile, né? Do cognoscente à coisa conhecida. De tal modo que a assimilação, ou se quisermos a assemelhação, é a causa da cognição. Aquilo que responde pelo ser e devir da cognição é a assemelhação. E Tomás dá um exemplo, né, de uma potência cognoscitiva que é a percepção. Ele diz: assim como a visão capacitada para a cor, disposta para a cor, né? A visão é uma potência que está disposta para receber a cor em ato, né? Então, disposta para a cor, para a espécie da cor, para a forma da cor, ela conhece a cor. Digamos, a visão, ela não é nenhuma cor, mas em não sendo nenhuma cor, ela é a potência que se dispõe a receber as diversas formas, as diversas espécies das cores. O branco, o preto, o verde, o azul, o amarelo, etc. Então, nós poderíamos entender também assim a intelecção, ou o intelecto. O intelecto é vazio, de certa maneira. Mas, porque o intelecto é essa capacidade de receber as formas inteligíveis, as espécies inteligíveis, ou as formas inteligíveis, ou as semelhanças inteligíveis das coisas. Bem, esse modo de entender o conhecimento, a cognição, talvez possa nos causar estranheza. Vamos tentar entender melhor isso nessa aula, né? Vamos tomar assim, está falando de cognição, conhecer. Conhecer em sentido pleno, pregnante, próprio, significa ver. Isto é, apreender alguma coisa sob determinado aspectos, né? Então,
implica na alma uma capacidade, uma força, uma potência apreensiva que precisa, de alguma maneira, se assimilar ou assemelhar àquilo que será apreendido. Não é? Então, como entender esta assimilação ou assemelhação do cognoscente à coisa cognoscida? Precisamos entender como recepção. Recepção de formas, recepção de espécies. Não? Só que, no caso do intelecto, de formas e espécies inteligíveis. De modo que conhecer, então, significa receber em si as formas inteligíveis das coisas. Se nós estamos falando de um conhecimento intelectivo, racional. Né? De modo que a alma se torna plena, cheia de formas. Ela é vazia para receber, mas esse vazio faz com que ela, em conhecendo, se torne plena das formas das coisas que ela conhece. Nesse sentido que a alma se torna semelhante àquilo que é. A alma, enquanto cognoscente, se torna semelhante àquilo que é conhecido, porque ela traz as formas em si mesma, as formas daquilo que é conhecido. Assim como os olhos recebem em si as formas das cores, ou a visão recebe em si as formas das cores. De modo que a alma, então, ela é semelhante a todas as coisas pelo conhecimento. Né? Isso nos leva a uma nova compreensão disso que nós chamamos de microcosmos. O intelecto como um mundo. O intelecto, dizia Aristóteles, que no livro 3 De Anima, capítulo 5, que o intelecto pode se tornar todas as coisas. O intelecto pode se tornar todas as coisas. Ou seja, em potência, o intelecto é capaz de receber em si todas as formas inteligíveis das coisas. No livro 3 do De Anima, Aristóteles fala do nous, do intelecto. Né? Aqui estamos pensando a noesis, a intelecção, como algo próprio da alma humana. Este é a parte ou a potência, capacidade, a faculdade da alma que a torna capaz de pensar. O intelecto é a potência que torna capaz de pensar. Aristóteles distingue entre um nous pathetikos, um intelecto receptivo, paciente ou possível, capaz de tornar-se tudo, e um nous poietikos, um intelecto produtivo, agente ou ativo, capaz de tudo produzir. Então nós temos esses dois conceitos difíceis de serem captados em Aristóteles. O nous pathetikos e o nous poietikos. Ou seja, o intelecto capaz de ser modificado, atingido pelas formas inteligíveis das coisas, o intelecto receptivo, paciente, em potência, por um lado, e Aristóteles diz que ele é capaz de tornar-se tudo, e temos a noção de nous poietikos, ou de intelecto produtivo, intelecto capaz de pôr em obra, de agir, capaz de tudo produzir. O intelecto receptivo é comparável a um quadro vazio. Quadro vazio em latim se diz tabula rasa, isto é, uma tábua na qual nada está escrito. Então, o intelecto receptivo ou passivo, como um quadro onde nada está escrito. Uma tábula rasa. Este vazio, porém,
aqui tem o sentido de receptividade. Poder ser em potência todas as coisas, isto é, ser receptivo para a intelecção do que quer que seja. Neste caso, o intelecto produtivo, agente ou ativo, é o que escreve ou inscreve no intelecto passivo, paciente ou possível que ele intelige. Enquanto o intelecto passivo é corruptível, ou seja, está associado à decadência do corpo, o intelecto produtivo é separado, isto é, não ligado ao corpo, não tem mistura, é impassível e, assim, imortal e eterno. Bem, não podemos entrar aqui nessa problemática dessa distinção entre o intelecto passivo e o intelecto ativo. Por enquanto, apenas para captar essa diferença. O intelecto é receptivo a toda a natureza e a toda a forma de ser. Numa tal receptividade, ele é, de certo modo, todas as coisas. Podemos interpretar, ele é potencialmente receptivo a todas as formas, a todo o inteligível. Isto quer dizer que o intelecto é, em certo modo, potencialmente os inteligíveis, como diz Aristóteles no livro 3 do De Anima, capítulo 4, ali na linha 4, no parágrafo 429b, linha 31, 32. Aristóteles, no capítulo 8 do livro 3 do De Anima, recapitulando tudo o que tinha dito antes sobre a alma, declara: a alma é, de certo modo, todas as coisas. Isso está em 431b, 22. Ou seja, a alma intelectiva é em potência no seu poder receber todas as coisas. Nesta mesma passagem do De Anima, o Stagirita diz que o intelecto é a forma das formas. Eidos eidon. Ou seja, o intelecto é uma forma, porém não é uma forma definida. É uma forma que é capaz de receber todas as formas. Ele é a forma das formas. Tudo isso quer dizer, a alma pode conhecer todas as coisas, porque pode receber em si as semelhanças inteligíveis de todas as coisas. A alma racional é susceptível a todas as formas. Bom, os medievais retomam isso, né? Então eles entendem a intelecção como a recepção de formas, né? De modo que a cognição é a assemelhação do cognoscente ao conhecido, por meio dessa recepção de formas. Poderíamos, talvez, pensar num exemplo, né, como uma cera que recebe as formas do sinete ou do selo, né, do carimbo que nela se imprime. Então, o intelecto seria, assim, esta forma das formas. Bem, Tomás, aqui, então, diz: todo conhecimento realiza-se pela assemelhação do cognoscente à coisa cognoscida, de modo que a assimilação diz-se causa do conhecimento. Por exemplo, a vista, capacitada para a cor, conhece a cor. Na próxima aula, nós iremos tentar terminar essa resposta da primeira questão e aí veremos como isso se dá, então, em relação ao verdadeiro, os vários modos de considerar o verdadeiro. Muito obrigado pela paciência e pela escuta.